Você já fez um jejum e logo depois sentiu um esfriamento espiritual enorme? Durante o jejum, o espírito está lá em cima. Você ora, medita na palavra, escuta louvores, assiste ministração. O espírito está sensível para tudo que está acontecendo em volta. Você tem mansidão de espírito, domínio próprio. E logo após o jejum, no outro dia, levantar da cama é a maior batalha que você trava. Lê a Bíblia, então, que preguiça. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, o meu nome é Franciele, mas pode me chamar de Fran. Aqui eu compartilho minha experiência na caminhada cristã, devocionais, vlog, rotina, oração, momento com Deus. E hoje o tema vai ser esfriamento espiritual após o jejum. É um tema que eu não vejo muita gente falar, mas aconteceu comigo, eu demorei para identificar. Aconteceu com amigas próximas e é um assunto que é importante a gente ligar aí, ó, o alerta e prestar atenção como o mundo espiritual se movimenta aí durante o jejum e principalmente pós-jejum. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e comenta aqui se você já identificou algum ataque assim após o seu jejum. Qual foi a experiência que você teve no pós-jejum assim mais marcante, que você custou a se levantar espiritualmente mesmo, custou a levantar e buscar ao Senhor? E se você achar esse vídeo relevante, já envia para aquela sua amiga que precisa ouvir esse bate-papo que a gente vai ter aqui. Já pega o teu café, senta aí, um golinho nele para a gente poder começar aqui com essa nossa conversa. Eu não tive dificuldades em começar o jejum aí na minha prática de caminhada cristã. Eu jejuei antes mesmo do meu batismo, antes mesmo da minha conversão. Eu já tinha muita convicção de que era importante, que muitas batalhas elas precisavam ali que eu estivesse revestida no Espírito. Para me batizar, eu já meti ali um jejum. Eu não lembro de quantos dias foi, se foi de uma semana, mas eu lembro que eu estava em consagração no meu batismo. E foi um momento assim muito lindo, muito bacana, que realmente o Espírito estava bem elevado. Eu tive experiências com Deus um dia antes do batismo. Como eu estava em jejum, eu fui numa vigília à noite e eu tive ali a presença do Espírito Santo muito forte. Eu não conseguia parar de me comunicar com ele, sabe? Era como se tivesse um canal direto dos céus para comigo ali naquele momento da vigília. Depois, a gente foi para o meio do mato, né? Que era como se fosse numa chácara. E os irmãos ali em volta, todo mundo louvando, né, voz e violão, e a gente ali naquele ambiente escuro, naquele ambiente de unção e de presença. E ali foi o primeiro contato que eu tive assim com a presença física de Jesus. Nesse ponto foi, eu senti, a gente estava orando, eu senti tanta fraqueza assim do meu corpo, tanta fraqueza que eu sempre fui cética para isso. Eu sempre fui cética para aquela coisa do tocar a mão e cair, sabe, nos cultos. Eu nunca acreditei muito nisso. Hoje eu acredito um pouco mais, ainda sou cética, mas acredito um pouco mais devido a essa experiência que eu tive e devido a uma amiga minha que eu confio muito, ela falou que sim. Ela realmente, quando colocaram a mão nela, ela sentiu muita fraqueza e ela caiu. E aí eu já acredito um pouco mais. Mas nessa minha experiência em si, antes do meu batismo, eu senti muita fraqueza no meu corpo. Era como se eu tivesse perdido o controle do meu corpo. E eu fui caindo, e o Espírito Santo falando muito comigo. Daqui a pouco o silêncio em volta. E eu só conseguia chorar, um quebrantamento muito grande. Ali eu entendi que jejuar nos aproximava muito de Deus. Jejuar matava muito a nossa carne. Jejuar era uma entrega, assim, que parecia que abria-se um canal direto com Deus e a gente tinha aquele acesso leve, sem barreira. E aí eu comecei as práticas de jejum. Porém, toda vez que eu jejuava, minha gente, não tinha. No outro dia do jejum, seja o jejum de Esté, 3 dias, jejum de Daniel, 21 dias, já fiz algumas vezes esses, seja jejum normal de consagração, confesso que mais em jejuns assim, longos, tipo jejum de um dia, não sinto tanto. Mas minha irmã, pega um Danielzão da vida, 21 dias, pega um Esté, 3 dias, que você quer ver que no outro dia, minha irmã, eu não sou mulher pra nada. Durante o jejum eu tô orando, eu tô louvando, quebrantamento, meditando na palavra, é mão pra cima, é louvor e glórias ao teu nome, mansidão de espírito. Gente, eu sou muito acelerada, Durante o jejum, parece que as coisas elas estão passando por mim assim, em câmera lenta, assim, ó. As coisas, a beleza, nossa, que poeira linda. É esse estilo, sabe, de mansidão, de domínio próprio. Minha filha, pós-jejum, não me chame para ler uma linha da Bíblia. Fraqueza, cansaço, esfriamento espiritual, vontade de fazer nada, desânimo, preguiça,
qualquer coisa. E aí eu ficava baqueada em cima da cama. Para levantar para trabalhar era uma luta, para levantar para reagir era uma luta. Tá, depois de 20 dias, 30 dias, eu conseguia me levantar. Eu voltava na caminhada cristã. Aí eu voltava. Daqui a pouco, outro jejum. Mesma coisa. Terceiro jejum. Mesma coisa. E eu tava cansada. Eu tava cansada porque eu tava lá em cima no espírito, bum, lá embaixo no espírito. Lá em cima no espírito, bum, lá embaixo no espírito. Eu falei, gente, eu não vou mais fazer jejum, não. Porque a gente sai do jejum, a fraqueza tão grande que a gente acha que a gente tá revestida, ungida, preparada, capacitada. Bum, Espírito Santo quem governa. Vamos ganhar almas para Jesus, vamos evangelizar. Deus me manda pra África, Deus me manda. E daqui a pouco, no outro dia, tu não consegue se levantar nem pra ir no banheiro, minha irmã. Que unção é essa que acaba logo no outro dia? Foi uns 4 jejuns assim. No quarto ou quinto, antes de começar a consagração, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Fica atenta. Se prepara para o pós-jejum. Aí eu, tá. Eu fiz o jejum de Esther. 3 dias. No outro dia, cadê eu levantar da cama? Uma tristeza que me dominava. E Satanás, quando ele vem para nos atacar, ele não vem com a cara do cão, com o chifre, com o tridente na mão, não. É na sutileza, é no engano, é naquela coisa mascarada, disfarçada. Disfarçada de desânimo, disfarçada de preguiça, disfarçada de tristeza. Ele começa a plantar na nossa mente setas de ansiedade. Eu começava a pensar assim, meu Deus, te seguir não é o mais viável, porque tu fala que quem beber da tua água jamais terá sede e eu tô aqui triste, abatida em cima da minha cama. Meu Deus, isso não é vida. E eu não conseguia reagir. Gente, eu nem... Sabe aquela característica depressiva? Sem sorriso, eu levantava assim, ó, me arrastando pela casa. E eu em cima daquela cama, lutando com a minha mente querendo me derrubar. E ali o Espírito Santo falou, lembra do que eu te disse? Ô, minha irmã, na hora, parece que fez assim a minha mente, ó, bum! Eu falei, opa, peraí, ataque espiritual. Eu sei que parece óbvio pra muita gente, mas pra mim não era não. Talvez pra alguém que tá me assistindo também não era não. Eu falei, ataque espiritual. Pera. Eu decido reagir. A guerra não acabou, porque quando a gente tá no jejum, a gente tá revestida das armaduras de Efésios 6:10, cinto da verdade, couraça da justiça, capacete da salvação, calçados do evangelho da paz, espada do Espírito. E aí no pós-jejum, a gente baixa a guarda, porque a gente já venceu a guerra, mas não, é no pós-jejum que a guerra começa, sabe por quê? Porque durante o jejum Deus te entregou algo, durante o jejum Deus te entregou uma semente, que ela será germinada no pós-jejum. A guerra não acaba depois que você entrega o jejum, ela começa depois que você entrega o jejum. O que foi ministrado no teu coração no tempo de jejum precisa germinar, precisa de um processo, precisa de um tempo. A semente que Deus te confiou durante o jejum, você precisa guardar no teu coração, no solo fértil, para que ela possa germinar. E o que Satanás quer? Tirar essa semente das nossas mãos. Ele não quer que essa semente entre no solo fértil. Ele não quer que essa semente germine, por isso ele precisa te atacar, para que você perca essa semente, para que essa semente caia num solo rochoso, para que essa semente caia num solo cheio de espinho, para que essa semente caia num solo onde as pessoas passam e pisam na semente, levam a semente, essa semente não pode germinar, é isso que ele quer. Mas como reagir? É tão exaustivo, gente, e realmente, o primeiro e o segundo é quando você entende, quando você sabe que você está passando por um ataque, a sua mente sabe, o espírito já identificou, mas você parece que não consegue reagir. Você sabe o que precisa fazer, mas o seu corpo não corresponde àquilo que você precisa reagir. É muito difícil. E aqui eu vou entrar na palavra. Lá em Mateus 4, do 1 ao 12, quando Jesus é levado para o deserto e ele é tentado após 40 dias, a própria palavra fala. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou ele à cidade santa, colocou ele na parte mais alta do templo e disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito e com as mãos
eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe, tudo isto te darei se te prostrares e me adorarmes. Jesus lhe disse, retire-se de mim, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Baseado na experiência de Jesus, pela tentação de Satanás, o que Jesus disse? Está escrito, está escrito, está escrito. Eu reagi pela primeira, pela segunda vez, quando eu não conseguia, pelo que estava escrito. Eu não conseguia orar. Eu não conseguia ouvir um louvor. Eu não conseguia meditar na palavra, mas eu abria. E para mim funcionou nos livros de salmos. Todo dia eu abria um salmo e começava a orar um salmo. Andando pela casa e ia declarando um salmo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nesta lei medita dia e noite. E assim eu ia, minha irmã, um salmo por dia. Um salmo por dia. Segundo dia, sem forças. Terceiro dia, um salmo por dia, sem forças. Quarto dia, o Espírito Santo começava a chegar. Quinto dia, daqui a pouco eu já estava orando. Sexto dia, daqui a pouco eu já estava meditando na palavra. Sétimo dia, eu já estava ouvindo louvor e aí eu ia me reerguendo. E eu ia me levantando, porque não existe outra maneira de assumir o controle, se não for mediante a palavra. A gente precisa ter esse entendimento de que é por meio dela que a gente vai vestir as nossas guerras. A espada do Espírito de Efésios 6:10 é a palavra. Essa é a espada. Se apodere dessa espada, coloque ela na sua mão. Se revista mesmo com as armaduras como se você fosse para uma guerra. Hoje eu consigo assemelhar as armaduras de Deus com muita facilidade mediante o meu tempo de trabalho na polícia. Quando a gente fala em armadura de Deus, ele fala lá, o cinto da verdade. O que seria o cinto na polícia? O cinto é o que a gente coloca a munição, a gente coloca a algema, a gente coloca spray de pimenta, a gente coloca apetrechos que vai nos facilitar ali durante o dia a dia a própria arma, né, de fogo, que vai facilitar no dia a dia ali pra gente conseguir sacar com mais facilidade. Então é nesse cinto que a gente coloca esses apetrechos. Quando eu falo, Senhor, reveste-me com o cinto da verdade, eu realmente mentalizo, sabe quando eu vestia o cinto da polícia mesmo? O cinto onde tinha todos os apetrechos necessários para que eu pudesse estar revestida, para na hora de um possível ataque eu ter a mão, a facilidade na mão de contra-atacar. Outro apetrecho, couraça da justiça. A couraça da justiça eu visualizo como o colete, onde eu estaria revestida, blindada, protegida, que se a arma do inimigo viesse me atacar, o colete absorveria esse impacto. E eu não estaria, né, com essa vulnerabilidade contra a arma do inimigo. Capacete da salvação. Eu mentalizo muito a nossa cobertura, ou o próprio capacete que a gente usava nos estádios de futebol, quando a gente ia atuar para se jogarem pedras, se jogarem latinha de cerveja, garrafa de cerveja, a gente está com a nossa cabeça protegida. Calçados do Evangelho da Paz, o nosso coturno, sabe? Um coturno robusto, onde a gente pise em terrenos espinhentos, em terrenos pedregosos, dentro da lama, dentro da água, e o nosso pé não venha sofrer nenhum dano. Mas a espada do Espírito, principalmente a espada do Espírito, que é a palavra, a arma principal, a própria pistola, a espada do Espírito, porque é ela que vai fazer o meu inimigo parar, é ela que vai fazer o meu inimigo não avançar, é ela que vai fazer o meu inimigo não contra-atacar. Quando a gente fala parado, polícia, mão na cabeça, a arma ela tá em punho, a arma ela tá pronta para ser atacada. Eu não falo parado, polícia, mão na cabeça com a arma no coldre, eu já dou a ordem com a arma preparada, eu já preciso dar a ordem com a arma preparada, eu preciso dar a ordem com a arma em punho, eu preciso que essas palavras estejam seladas no meu coração, firmes na minha mente, prontas na ponta da minha língua. Eu preciso ter o conhecimento disso aqui, para na hora que eu falar parado, inimigo, eu te conheço. Parado, você não vai me atacar. Parado porque está na palavra. Parado porque está escrito. Parado porque foi isso que o Senhor declarou para minha vida. Parado, você não tem autoridade sobre a minha vida, porque eu estou com a espada do Espírito. Agarre a sua Bíblia na sua mão, minha irmã. Use ela como uma espada, apodere-se dela como uma espada. É por meio dela que você vai conseguir avançar, driblar, destruir e derrubar os ataques de Satanás na sua vida. O poder disso aqui você não tem dimensão. O poder de orar isso aqui é capaz de transformar a sua casa. O poder de orar isso aqui é capaz de transformar pessoas que você olha e fala assim, não tem jeito, não tem salvação. Tem. O Espírito Santo é poderoso. Deus é poderoso o suficiente para mudar tempos e estações.
creia, declare isso aqui com a verdade, com a mesma verdade dos céus, com a mesma verdade daquele que declarou, colocou aqui. Essa é a verdade absoluta. Durante o jejum, o Espírito Santo está no controle. Durante o jejum, o Espírito Santo fala: ei, carne, fique onde está. Ei, carne, ela não vai assistir televisão. Ei, carne, ela não vai mexer no celular. Ela vai meditar na palavra. Ela vai conversar com o Pai. Ela vai se retirar em secreto. Ela vai te desligar. Imagina você durante um ano, 6 meses, 30 dias, sei lá, se é o seu primeiro jejum, 20 anos, 15 anos, a sua carne te domina, a sua carne te governa. Você quer comer besteira, você come besteira. Você quer tomar Coca-Cola, você toma Coca-Cola. Você quer assistir séries na Netflix, você assiste séries na Netflix. Você nunca diz não para sua carne. Você não está acostumado a dizer não para sua carne. O espírito, coitado, tá lá não sei aonde, porque a carne é que domina. A carne te consome. Ah, eu não quero ir no culto hoje, você não vai no culto. Ah, eu não quero ler a Bíblia hoje, você não lê a Bíblia. Aí, de repente, o Espírito Santo te convence e você vai fazer um jejum. Aí a carne tá dizendo: opa, cadê o açúcar? Opa, cadê o alimento? Vamos botar o jejum de Esther, né? Opa, 3 dias tomando água, tá doido, é? Ou de Daniel: gente, cadê a carne? Cadê o frango? Franguinho, cadê a besteira? Cadê o hambúrguer? Cadê a pizza? Ela vai orar? Oxi, cadê a Netflix? Ela não vai ligar a Netflix. Orar? O que é orar? Você lá de joelho e a carne, oxe, de joelho. E você abre na palavra e a carne, oxe, a Bíblia? Não. E aí a carne começa naquela briga, querendo te dominar. E o Espírito sai daqui. Sai daqui que agora quem domina sou eu. Sai daqui que ela me elevou. Sai daqui que ela está em consagração. Sai daqui que ela vai falar com o Pai. E o Espírito está dominando. Termina o jejum. O que vai acontecer? A carne vai dizer: Espírito, agora eu assumo o controle. Agora Netflix, agora não tem oração, agora não tem meditação em palavra, agora não tem mansidão, agora não tem domínio próprio, agora vai ter estresse, agora vai ter ansiedade, porque eu vou voltar com tudo. Você entende o peso disso tudo no mundo espiritual? E por isso a importância de, mesmo desanimada, mesmo se sentindo cansada, mesmo que a tristeza te abata, lembre-se, isso não é real. É Satanás plantando setas na minha mente. O que é real, o que está escrito, o que é real, a verdade dele que está determinada sobre a minha vida, o que é real, o que ele me entregou durante o período de jejum, a semente que ele te entregou, agarre essa semente precisa se germinar, ela é o que tem de mais importante que o Senhor decretou para sua vida nesse tempo, agarre ela, proteja ela como um bebê indefeso, é a semente que o próprio Pai te deu, não permita que Satanás tire ela de você. Revista-se das armaduras de Efésios 6:10 e hoje eu oro sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, reveste essas mulheres. Reveste a mim, Senhor, reveste essa mulher que me assiste nesse momento, Pai. Reveste ela com o cinto da verdade. Pai, coloca sobre ela a couraça da justiça. Coloca sobre ela o capacete da salvação. Coloca sobre nós os calçados do evangelho da paz. E reveste-nos, Senhor, com a espada do Espírito, a tua palavra. Firma ela dos nossos corações, firma ela nos nossos lábios. Para que quando o desânimo bater, quando a preguiça vier nos abater, Pai, que nós estejamos revestidas como os soldados de Cristo, com a arma em mãos, pronta para combater o bom combate, pronta para paralisar as ações de Satanás na nossa vida, na autoridade do nome de Jesus, porque nós somos co-herdeiras em Cristo e nós temos poder e autoridade dos céus para declarar a verdade que o Senhor nos instruiu por meio da tua palavra, em nome de Jesus, minha irmã. Em nome de Jesus, tome posse. Em nome de Jesus, revista-se. Em nome de Jesus, esteja armada, equipada e pronta dentro da sua casa. Seja a voz profética dentro da sua casa. Se levante como uma mulher de jejum e oração. E não mais uma menininha. Não mais uma menininha frágil, incapacitada, que não consegue visualizar o que está acontecendo. Mas como uma mulher forte pelo Espírito Santo de Deus. Como uma soldada revestida. Pise firme na sua casa, ande pela sua casa com a espada do Espírito, pise firme e declare as palavras de Deus dentro da sua casa, pise firme como um soldado de Cristo dentro da sua casa. Aqui não, Satanás, aqui você não domina, aqui você não governa. A minha casa, ela é blindada pelo fogo do Espírito Santo, a minha família é blindada pelo fogo do Espírito Santo, porque eu estou atenta e vigilante às suas ciladas e eu não vou permitir que na minha casa você minta, que na minha casa você traga engano, que na minha casa você traga discórdia, que na minha casa você entre com tristeza, porque essa casa tem um altar de adoração ao Deus vivo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia!
Aleluia, irmã, me dá até um calor, misericórdia. Bora tomar um cafezinho? Pera. Em 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 8, ele fala: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Resistamos, que nós possamos resistir, mas essa resistência ela não vai vir da carne. Você precisa estar com o seu espírito conectado com o Pai, massacrando isso aqui, é falando não para a carne, é meditando nisso aqui, é revestida por meio disso aqui. Na carne, minha irmã, nós não conseguimos nada. Sabe o que vai acontecer com nós na carne? Tristeza, depressão, ansiedade em cima de uma cama. Na carne, nós não conseguimos lutar. Na carne, nós não somos nada. Toda essa graça, ela vem por meio do Espírito Santo, conectadas e aliadas ao Pai. Hoje, eu saio do jejum, não plena, não radiante, mas saio com a consciência de que no outro dia, a minha entrega, a minha intencionalidade, o meu culto racional tem que ser executado a qualquer custo. Pode vir seta de tristeza, pode vir seta de ansiedade. Eu já levanto dizendo, aqui não, Satanás. Sai daqui, arreda-te daqui em nome de Jesus, porque tu não vai entrar na minha mente. E não é que eu não tenha preguiça, nem que eu não tenha tristeza. Eu sinto, semana passada eu estava triste. Semana passada eu acordei e eu falei assim, nossa, que sem graça a minha vida. Aquelas setas de Satanás. Nossa, por que eu vou fazer isso? Não faz sentido eu fazer isso. Por que eu vou gravar vídeo pro YouTube para falar de Deus? Não faz sentido. Tantas pessoas falam de Deus. E na hora eu identifiquei que ele queria me paralisar. E eu já declarei, aqui não, Satanás. Na minha mente tu não entra. Eu levantei sem vontade. Eu me arrumei sem a menor vontade. Eu liguei essa câmera para falar com vocês sem a menor vontade. Mas eu orei antes. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre a minha vida, Pai. Que o Senhor, por meio dos meus lábios, fale e ministre no coração para essas mulheres que vão me ouvir. A graça do Senhor veio e transbordou para vocês. Não é que as coisas vão fluir, irmã, assim, ó, na leveza. Não. Vai ter que ser na guerra. Vai ter que ser ali, ó, na conquista mesmo. Dia após dia, pouco a pouco, lutando e guerreando contra as ciladas dele. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa te fortalecer e te capacitar. Se você nunca fez um jejum na sua vida, eu tenho um vídeo, eu vou deixar aqui passando para vocês em algum lugar sobre o jejum de Esté que eu fiz. Começa devagar, começa aos poucos, não mexe de cara logo de 3 dias. Vai devagarzinho, sabe? Pouquinho a pouquinho, dia após dia. Vai como a passagem, né, de Ezequiel. O anjo tomou-me pela mão, levou água nos tornozelos, depois a água foi para o joelho, depois a água foi para o quadril, depois a água foi para o meu corpo, depois me cobriu. Entenda que o anjo não levou ele e mergulhou ele dentro da água de uma vez. A caminhada com Cristo, ela é gradual. Conforme a gente vai andando, a gente vai se entregando, a gente vai se rendendo, o Senhor vai tratando, vai curando, vai limpando. Próximo nível. E os níveis, eles vão aumentando. E ao mesmo tempo que o nível aumenta, o nosso nível de profundidade em Deus também aumenta. E o Senhor vai te revelando, o Senhor vai te tratando, vai te curando, vai te capacitando e vai te revestindo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Realmente foi um partilhar de experiência do que aconteceu comigo. Compartilha com alguma amiga que está passando por essa luta, por esse processo. Se você identificou isso na vida de alguém próximo a você ou na sua própria vida, manda para essa pessoa, comenta aqui. Não esquece de comentar qual foi o ataque espiritual que você mais sentiu no seu pós-jejum, para a gente trocar essa experiência e crescer essa comunidade de mulheres que buscam e anseiam por esse momento de presença, de secreto. Só você e Deus dentro do seu quarto. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo!